dezembro, e nesse mês, além da feirinha que a gente entrega aos 40 velhinhos, entregamos também a cada um lençol e uma toalha, de forma que contamos mais uma vez com a boa vontade de vocês e que só Deus vai nos abençoar, que nos dá paz, tranquilidade e, sobretudo, conforto de termos a condição de auxiliar aqueles que mais necessitados, de forma que aqueles que puderem façam o quanto antes, a fim de que eles possam estar bem próximo do dia da entrega. Muita paz e Deus abençoe a todos. Olá, amigos, uma tarde muito feliz para todos. Vamos iniciar o nosso culto do Evangelho no lar, rogando a espiritualidade amiga que possa nos conduzir, nos iluminar, nos guiar. E vamos nos preparar para fazermos a nossa prece inicial, fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje à tarde nós vamos ver o tema afabilidade e doçura, que está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A benevolência para com o semelhante, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a forma de manifestar-se. Entretanto, não há de se fiar-se nas aparências. A educação e a frequentação do mundo pode dar ao homem um verniz dessas qualidades. Quantos há cuja a fingida bonomia não passa de uma máscara exterior, de uma roupagem, um talhe primoroso que dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas, que têm o sorriso nos lábios, mas têm o veneno no coração, que são brandas, desde que nada os agaste, mas que mordem a menor contrariedade, e cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Então, depois dessa leitura, vamos fazer a nossa prece, entrar em comunhão com Deus, com a espiritualidade amiga. E quem quiser pode colocar um copo com água, para rogar aos benfeitores espirituais que possam transformar essa água em fluidos sazonados de paz, de saúde. Então vamos fechar nossos olhos e fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, externando a nossa gratidão por esses instantes em que vamos buscar no Evangelho as diretrizes para as nossas vidas. Vamos compreender a mensagem do Cristo, para que assim, compreendendo, possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Vamos agradecendo a Deus e rogando também por todos os companheiros que possam estar passando por dificuldades, que todos possam ser alcançados por essas bênçãos de amor, de paz e de luz. Que Deus seja louvado. Então, o nosso tema hoje fala da afabilidade e a doçura. A pessoa que é afável, a pessoa que é doce, ela por onde passa, ela deixa as marcas dessa forma de ser, porque os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles geram energias. E essas energias é característica de cada um, dependendo do padrão vibratório de cada um. Essas energias podem causar bem-estar ou não. Ou seja, né, se nós somos pessoas doces, somos pessoas gentis, nós vamos emitir a energia condizente com essa natureza, que é condizente com a nossa essência. E essa energia vai contagiar todo o ambiente ao nosso derredor. Algumas pessoas até percebem e absorvem essas energias. E muitas vezes algumas pessoas dizem, quando nós encontramos com
diz o nome de uma determinada pessoa, nós nos sentimos bem. Ao passo que, quando encontramos com outras, né, nós nos sentimos mal. Isso quer dizer que aquela energia que a pessoa emite é uma energia boa ou energia ruim, causando no outro aquela emoção condizente com a energia que ele está exalando, né? Então, nós influenciamos e somos influenciados. Nós podemos, com a nossa energia, beneficiar ou prejudicar os ambientes por onde nós transitamos. Nós vivemos mergulhados na atmosfera individual, que é formada pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, né, onde nós exteriorizamos essa energia e nós também assimilamos as energias que sintonizamos com elas. Nesse trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, onde Kardec fala da doçura, da afabilidade, nós vamos refletir sobre aquelas pessoas que carregam essas virtudes, que têm a capacidade já de beneficiar os ambientes por onde transita, porque elas emitem essas energias afáveis, essas energias doces e gentis, geram bem-estar ao seu derredor, porque os pensamentos, sentimentos e suas ações são condizentes com a sua essência, né? O amor, ele é exalado em cada palavra, em cada gesto e mesmo no silêncio, mesmo que a pessoa esteja em silêncio. Mas se a pessoa carrega dentro de si esses sentimentos altruístas, ela exala por onde ela passa essa energia que causa bem-estar, né? Quem já tem consciência disso, que todos nós somos seres humanos, somos passíveis de influenciar e de sermos influenciados, nós vamos trabalhar para que a nossa energia seja a melhor possível. E assim nós vamos tratando toda a criação divina com gentileza, com afabilidade e com doçura, cuidando de tudo. Tudo que está ao nosso redor é criação divina. E o texto nos diz que a benevolência, ela produz afabilidade, produz doçura, né? A benevolência é a caridade, segundo entendia Jesus. Jesus disse que a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições, né, e perdão das ofensas. Então, quando nós estamos sendo benevolentes, nós estamos praticando a caridade. E isso nos faz refletir sobre as nossas relações na família, no trabalho, que são as relações presenciais, mas também nos remete às nossas relações virtuais, a forma como nós estamos, né, nos relacionando virtualmente. As nossas palavras ou aquela mensagem que nós escrevemos, elas podem ferir profundamente aquele que está lendo ou aquele que está ouvindo. Mas também ela pode gerar alegria, pode gerar esperança, pode trazer renovação quando ela é cheia da nossa essência, quando ela se traduz em uma energia de amor e de paz. Então, nós podemos, com a nossa atitude, ir transformando os ambientes, transformando o bem-estar das pessoas de acordo com aquilo que nós emitimos, tanto em energia, mas também nas palavras, as nossas ações, né? As mensagens que nós estamos divulgando, disseminando, principalmente nas redes sociais, né? Mas, como nos diz o Evangelho de hoje, não basta ter aparência, porque a energia que nós vamos exalar é exatamente a energia da essência. E nós lembramos que o Evangelho nos adverte para termos cuidado com aqueles falsos profetas que estão vestidos de ovelha, mas na verdade são lobos vorazes. E como é que nós vamos conhecer se é um lobo ou se é uma ovelha, né? Já que a aparência de ovelha, a aparência é bem mansa e tranquila.
E o Evangelho também nos diz que pelos frutos o conhecereis. Então, pelas ações, pelo que essa pessoa faz, gera, como elas reagem frente às situações, é que nós vamos saber se são pessoas boas, se são pessoas benevolentes ou não. No livro Fonte Viva, no capítulo 7, Emmanuel acrescenta que árvore alguma será conhecida ou amada pela sua aparência, pela sua forma de se apresentar, mas sim pelos seus frutos e pela utilidade. Então, assim somos nós, na nossa jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade, nos diz Emmanuel, dará testemunho pelaquilo que nós aparentamos, pela superficialidade das nossas vidas, por aquilo que nós aparentamos ser, mas pela nossa substância, pelo o quanto nós colaboramos com o progresso comum, qual é a importância que nós damos pelo bem daquelas pessoas que estão ao nosso derredor. Então, Jesus nos diz que pelos frutos nós conheceremos os bons profetas, né? Então, pelas nossas ações, nós vamos conhecer as pessoas que estão ao nosso derredor. Infelizmente, em nossa sociedade, as pessoas se preocupam muito ainda com aquela aparência, né? Com aquela máscara. E muitos ainda se preocupam em manter aquela máscara de doce, de gentil, principalmente quando encontram uma plateia, mas que quando elas são contrariadas na menor coisa, a sua língua ela se transforma numa arma. Uma arma que fere, que dissemina muitas vezes a inveja, a maledicência e a fofoca. Então, precisamos estar alertas para essas pessoas e também para nós, o quanto nós já não usamos ainda essas máscaras, né? Tem muitas pessoas que são como camaleões, que mudam de acordo com as circunstâncias. Esse evangelho também, ele nos fala sobre os tiranos domésticos. Aquelas pessoas que fora de casa são amáveis, são doces, tratam todo mundo muito bem, mas em casa são tiranos domésticos. Ou tantas outras que são afáveis, mas contanto que ninguém pise no seu calo. É aquele tipo que diz, eu não levo desaforo para casa, né? Nós sabemos que nós vamos colher de acordo com aquilo que nós plantamos. Então, precisamos aprender a mansuetude e a afabilidade, que Jesus diz, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, não adianta fingir ter bons sentimentos, usar uma máscara de bonzinho, e no interior não ser, porque a nossa boca vai sempre falar daquilo que o coração está cheio. Então, uma hora, nós vamos externar exatamente aquilo que nós somos. Sem contar que nós temos também ao nosso derredor as testemunhas. São muitas testemunhas, né? Nós não escondemos nada. Estamos envoltos numa nuvem de testemunhas. E o Evangelho, né, continuando, diz o seguinte, ó, aprendei, Jesus que diz, né, aprender comigo que sou brando e humilde de coração. Foi um exemplo que Jesus deixou para todos nós. Jesus nos ensina aqui nesse capítulo, nos convidando à brandura, à mansuetude, ele nos ensina uma metodologia, uma regra do bem viver, nos mostrando o quanto nós podemos aliviar até as nossas dificuldades, as nossas necessidades, sendo mansos. E o quanto nós podemos complicar as nossas vidas, os nossos futuros, não agindo com mansuetude. Aquela pessoa que é totalmente descontrolada, aquela pessoa que reage de uma forma violenta, às vezes com pequenas coisas, essas pessoas complicam as suas vidas, né? Então, para isso, nós vamos dar o primeiro passo. Mesmo que nós encontremos essas pessoas que não são tão gentis e tão mansas, nós vamos fazer a nossa parte. Porque se nós gostamos de ser bem tratados,
nós devemos fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. Nós gostamos de atenção, nós gostamos de carinho, de sermos compreendidos, de que as pessoas nos tolerem diante das dificuldades, que sejam fraternas, compreensivas. Então, nós temos que fazer isso, independente do outro ser ou não. Chico dizia, ao outro eu dou o direito de ser como ele quiser, mas a mim eu imponho o dever de ser cada vez melhor. Então, nós que estamos aqui buscando compreender o Evangelho, trazer o Evangelho para o nosso dia a dia, nós temos que nos esforçar para sermos cada vez melhores, né? Então, para isso é dar o primeiro passo. Já que nós queremos que o mundo seja pacífico, nós vamos ser pacíficos. Não é isso que nós queremos? Porque é tão difícil ouvir uma grosseria e não rebater no mesmo nível. Por que essa dificuldade? Por conta do nosso orgulho. Porque se nós não agirmos assim, nós vamos nos sentir menores, quando na verdade o egoísta, aquele orgulhoso é que é prejudicado, né? Que perde o equilíbrio. Então, nós concluímos que nós devemos valorizar essa forma de ser, esse padrão de conduta. Porque a partir do momento que nós determinamos como objetivo nas nossas vidas ter esse padrão de conduta, um padrão de conduta baseado na mansuetude, na gentileza e na doçura, independente da situação, independente de quem esteja à nossa frente, nós vamos agir dessa forma. Então, devemos cultivar esses sentimentos, porque assim vai facilitar a nossa convivência por onde quer que nós passemos. Nós vamos exalar. E mesmo que o outro seja uma pessoa mais violenta, em contato com a nossa doçura, com a nossa essência, a outra pessoa vai se acalmar, né? Então, Jesus, ele faz tanto da brandura, da moderação e da mansuetude uma lei. Quando nós não agimos assim, nós estamos agindo não de acordo com essa lei, é uma lei de amor. Jesus condena toda a violência, até uma expressão descortês, ele também condena. Então, para colocar essa lei nas nossas vidas, a gente tem que primeiro ter consciência e estabelecer essa norma de conduta. Realmente é isso que eu quero para a minha vida. Sabendo o que eu quero, né? Sabendo como nós gostaríamos de ser tratados pelo outro, nós vamos agir dessa forma, sem criar nenhuma expectativa com relação ao outro. O outro pode agir ou não, eu não tenho nenhum controle sobre a forma do outro agir, mas eu posso controlar plenamente a forma como eu vou agir. Então, é uma regra unilateral. Eu vou fazer ao outro, eu vou ser benevolente com o outro, sempre independente da circunstância, independente de quem seja o outro. Eu não vou reclamar porque o outro agiu dessa forma ou de outra forma, mas eu vou fazer da melhor forma que eu puder. Eu não vou estabelecer nenhuma condição com relação ao outro. Eu vou fazer a minha parte e fazendo a minha parte, eu vou demonstrar, por onde quer que eu vá, eu vou demonstrar carinho, eu vou demonstrar gentileza, eu vou fazer tudo aquilo que o Evangelho vai estar trazendo hoje para todos nós, né? Definindo esse padrão de conduta, eu vou ser da melhor forma que eu puder. E eu vou iniciar agora, já, com aquele que está ao meu derredor. Então, sempre que eu me deparar com situações que eu tenha que escolher, eu vou sempre escolher responder de uma forma amorosa, de uma forma tranquila. Se eu desejo que as pessoas sejam mansos, gentis e brandos comigo, eu que tenho que ser primeiro. Se o outro é agressivo, que eu seja o pacificador. Se o outro é rude, que eu seja manso e seja gentil. E isso vai se incorporando nas nossas vidas como um hábito, porque o hábito
são comportamentos repetitivos. Quanto mais nós vamos repetindo, mais esses hábitos vão se tornando automáticos nas nossas vidas. Então, nós vamos treinando, adquirindo o hábito de agir sempre assim, agir sempre dessa forma. E assim nós vamos incorporando esse hábito nas nossas vidas. No início, nós vamos desprender esforço, porque o hábito, para se incorporar, ele precisa inicialmente de um esforço da nossa parte. Mas, na medida em que nós vamos repetindo, nós vamos incorporando como hábito e nós vamos fazendo naturalmente, sem nenhum esforço. Aquela forma de ser já se incorporou e eu não vou precisar mais de nenhum esforço. Nós fomos criados para isso, fomos criados para sermos cada vez melhores. Jesus, que trouxe o Evangelho como norma de conduta para as nossas vidas, ele deixou essa regra, que sejamos brandos e pacíficos com todos. Então vamos agora à nossa prece final, prece de gratidão a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses instantes de contato com o Evangelho e que essas luzes, essas mensagens do Evangelho, elas possam ficar nos nossos corações e nas nossas vidas. Que saiamos com os nossos corações preenchidos com o teu amor, com tua paz e com a tua misericórdia. Que Deus seja louvado e até a próxima oportunidade. Muita paz, muita luz e muita mansidão para todos nós. Que Deus seja louvado.